Oi, minhas lindas, tudo bom com vocês? Bom, meninas, hoje o papo é um bate-papo, na verdade, né? Hoje o papo é um pouquinho, não é que é delicado, que eu não considero uma coisa delicada, mas é uma coisa assim, que é um pouquinho chato de falar, mas eu senti a necessidade de vir conversar sobre isso com vocês. Não estou achando ruim com ninguém, por favor, não interpretem dessa maneira. Mas é só porque eu quero que vocês entendam também o meu lado e fique legal para as duas partes, né? Pra mim e pra vocês. Eu vou melhorar a luz dessa câmera, que eu tô muito amarela nela. Melhorou a luz, né? Acho que eu fiquei menos amarela. Então, assim, o assunto hoje é mãe de criança com TDAH. Eu achava meio, sei lá, desnecessário me falar sobre isso com vocês, mas eu comecei a sentir necessidade a partir dos comentários nos meus vídeos. O que acontece? O meu filho, ele brinca, aqui onde eu tô, é o meu cantinho. Atrás daquela parede ali é a sala da casa, e é onde meu filho normalmente brinca com o Lego dele, que ele ama montar Legos, fazer essas coisas assim, e ver televisão, joga videogame, fica com meu marido, meu sogro às vezes está ali também, como eu falo de vez em quando para vocês nos vídeos. E o meu filho tem um tiquezinho que ele faz desde quando ele tinha 9 meses. Isso mesmo, gente, ele faz isso desde quando ele tinha 9 meses. O que ele faz? Ele fica assim, e ele consegue fazer isso por horas se deixar, tá? Isso é um problema? Não, pra mim não tem problema nenhum. E ele faz acompanhamento com psicólogo, faz com neurologista, faz um tempinho já que ele não volta, mas ele faz acompanhamento, tem diagnóstico e ele tem TDAH. O que seria TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu filho, ele tem déficit de atenção e ele é hiperativo, ou seja, duas coisas totalmente opostas que ficam ali se chocando o tempo inteiro. Ele foi diagnosticado aos 3 anos de idade, que é normalmente quando a criança consegue, tipo assim, quando os pais percebem que a criança tem alguma coisa de diferente e procuram ajuda, né? Que foi o meu caso. Meu filho, desde quando ele era muito novinho, ele sempre foi muito agitado, sempre gostou de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele nunca conseguia ficar com atenção só em uma coisa. A única coisa que conseguia prender mais ou menos a atenção dele era quando ele estava assistindo algum filme. E mesmo assim ele assistia filme com a atenção voltada para outra coisa que tivesse ali do lado. Então sempre foi assim. Aí aos 3 anos a gente começou a reparar que ele também tinha um pouquinho de déficit de atenção, que às vezes ele não conseguia gravar uma coisa por muito tempo, sabe? Por exemplo, ele conhece todo mundo da família, mas algumas pessoas ele não consegue lembrar o nome, de jeito nenhum. Isso acontece até hoje. A gente procurou ajuda, eu nem sabia o que era TDAH, nunca tinha ouvido nem falar disso. Quando a gente procurou o neurologista, ele pediu pra gente dar ele medicação e encaminhou para uma psicóloga. Isso foi quando ele estava indo fazer 3 anos de idade. Aí foi indo, a gente tentando e vendo por que essa criança não sossegava. Não que fosse uma coisa ruim, gente, mas ele não conseguia parar para fazer uma coisa só, e isso me deixava muito preocupada. O meu filho com 7 meses, ele pulava do berço, eu não tinha a mínima noção como ele conseguia sair de dentro do berço dele. E era uma coisa muito incrível, eu ficava assim, gente, e agora? Ele com 1 aninho, ele derrubou uma cômoda que ficava no quarto dele, cheia de roupa, super pesada, que eu tinha dificuldade em arrastar. E isso me preocupava porque eu ficava com medo da segurança dele, por ele ser uma criança tão desinquieta. Com 9 meses ele riscou um fósforo que queimou o dedinho. E eu voltei no neurologista, falei com ele que a medicação, e ele passou, foi, se eu não me engano, um Tegretol. Tegretol não é remédio de doido, diferente do que muitas pessoas pensam. É um remédio para controle e é uma coisa assim muito difícil quando você é mãe de uma criança que é diagnosticada com alguma coisa, que as pessoas ficam assim, nossa, fulano é doido, fulano é assim, fulano é assado. E as pessoas não procuram se informar para saber, porque logo quando a gente teve o diagnóstico do meu filho,
Deixa eu voltar lá no diagnóstico, né? Eu sempre pulo e depois volto atrás no que eu estava falando. Vamos voltar lá no diagnóstico. Eu voltei no neurologista, falei com ele que a medicação estava fazendo efeito contrário, meu filho estava ficando muito mais agitado, não estava dormindo bem e a gente dava medicação antes dele dormir. Aí ele pediu para a gente estar fazendo um novo exame. A gente voltou, conversou, falou sobre algumas outras coisas que meu filho fazia e tudo mais, e a gente resolveu fazer um eletro para poder ver até onde a gente tinha que continuar o tratamento, o que teria que ser feito e tudo mais, que até então a gente só imaginava que ele fosse hiperativo. Depois a gente fez o exame e o médico veio conversar comigo e foi onde ele me disse que o meu filho tinha TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí ele falou comigo mais uma vez que eu teria que estar fazendo encaminhamento com a psicóloga, porque ele iria precisar de ajuda, me aconselhou a colocar ele numa escolinha especial para poder ajudar no desenvolvimento dele, e foi o que eu fiz. Só que aqui na minha cidade não tinha nem psicóloga na época e também não tinha escola especializada. Aqui na minha cidade, na verdade, só tem escola pública, não tem nenhuma outra escola. Tem escola municipal e escola estadual. A municipal atende de prézinho primário, né, até o 5º ano, e a escola lá estadual atende de 1º ano até o 3º ano do ensino médio. Então não teria como eu estar fazendo esse acompanhamento com meu filho aqui. Aí eu comecei a levar ele na psicóloga e ela tinha a escola especializada em Governador Valadares e ele frequentava a escolinha toda sexta-feira, uma vez só por semana, porque eu trabalhava, não tinha como ficar em Valadares, né? Então ele frequentava uma vez só por semana para ver se pelo menos melhorava a questão da hiperatividade e conseguia fazer um desenvolvimento legal para ele. E foi uma luta, gente, foi uma luta muito grande. A gente ficou indo e vindo de Valadares toda sexta-feira, era muito cansativo, porque a gente tinha que ir de manhã e o meu filho entrava no colégio a meio-dia. Era meio-dia, vida? Ou 1h? Cara, meu marido tá aqui não. Mas eu acho que era meio-dia e saía às 5 da tarde. E a gente ficava sem nada para fazer em Valadares durante esse período todo que ele estava na escola. A minha sogra é uma pessoa muito, muito, muito cuidadosa e muito, como que eu posso dizer? Ela é muito protetora, sabe? Então, ela meio que ficava com medo da gente sair de perto da escola e alguém roubar o meu filho. Então, a gente sentava na porta da escola meio-dia e só saía às 5 horas da tarde, que era a hora que a gente pegava ele para vir embora. E por que eu tô falando isso com vocês? Para vocês terem uma noção do quanto é cansativo, é estressante, mas eu vou falar logo mais para vocês as coisas boas também. Eu quero falar um pouco mais sobre o TDAH, porque eu conversando com uma amiga, ela falou comigo que talvez o filho dela pudesse ter isso e seria de grande ajuda eu poder fazer os videozinhos falando um pouco mais sobre o assunto do meu filho. Aí o que eu quero dizer para vocês com isso? Eu quero dizer que não tem como eu impedir o meu filho de fazer esse barulho. Eu sei que as meninas não falaram de maldade, tipo, deixa pra gravar quando seu filho não estiver fazendo barulho, quando seu filho estiver dormindo, alguma coisa assim. Eu sei que não é de maldade, que atrapalha e tudo mais, mas com o Veda, gente, não tem como eu escolher horário pra gravar vídeo. O meu filho vai pra escola de manhã, eu tô trabalhando. Eu chego na hora do almoço, tenho que fazer almoço pra ele, pro meu marido, descansar um pouquinho, cuidar um pouco da casa e volto pro serviço 2 horas. Então eu chego em casa às 6, às vezes eu chego em casa às 8, às vezes eu chego em casa às 9 e eu preciso gravar de qualquer jeito, senão eu não vou ter conteúdo para trazer para vocês. E se meu filho estiver acordado, não tem como eu impedir ele de brincar, porque é uma coisa que eu não vou fazer. A infância do meu filho não foi muito fácil, mas também não foi uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Eu vou estar contando para vocês isso em outro vídeo, tá? Falar um pouco mais sobre a minha experiência com o TDAH e tudo mais, o que a gente fez ao longo desses anos. Meu filho já está com 10 anos, como eu disse, ele foi diagnosticado aos 3 anos de idade. Então eu quero trazer para vocês, sim, foi uma ideia da Andréia, que me acompanha aqui no canal. Beijo, Andréia. E eu quero trazer para vocês porque talvez possa ajudar alguma mamãe de primeira viagem aí que também tem uma criança especial. Não é nenhuma doença, não é contagioso, não é perigoso, a criança não é ruim,
ela não é um bicho de outro mundo, não tem nada demais uma criança ter TDAH. Eu lembro sobre isso, quando eu descobri que meu filho tinha, eu procurei me informar muito sobre. Eu vi que mais de 30% das crianças que nascem têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tem muito pai que se recusa a aceitar o diagnóstico, não cuida da criança. Isso, gente, é uma coisa assim, se você não cuidar, traz sérios prejuízos para o seu filho ao longo do prazo, tá? Ao longo da vida dele vai trazer muita coisa ruim, porque tem dificuldade na escola, tem dificuldade em se socializar, tá? Então tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, preparada pelos pais, sabe? Então eu quero sim trazer esses vídeos para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham de eu estar trazendo esses vídeos, de eu estar falando um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência. Eu não sou profissional, vou falar sobre a minha experiência de mãe e o que eu e a minha família fizemos e fazemos até hoje para poder estar ajudando o nosso filho, eu e meu marido no caso, né? Ajudar o Marcos José nessa caminhada aí, que não é uma coisa muito fácil. Dizem que crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade costumam ser crianças inteligentíssimas, tá? Pra você que é mamãe e ficou preocupada agora ouvindo eu falar assim, né, que tem dificuldade na escola, tem dificuldade sim, mas normalmente são crianças super inteligentes, que se desenvolvem muito bem se tiver um acompanhamento, se tiver uma ajuda e um tratamento adequado, tá? Eu tenho muito orgulho do meu filho, é uma criança super inteligente, com as limitações e as dificuldades dele, assim como qualquer outra criança que não venha a ter o mesmo probleminha que ele, mas ele é uma criança normal como qualquer outra criança que tenha por aí, mas ele tem as limitações e as necessidades especiais dele, que a gente aprendeu a conviver e a entender ao longo desses anos, tá? Então eu quero sim trazer esses vídeos, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham de falar sobre isso aqui no canal, porque é um assunto nada a ver com moda, com beleza, com o universo feminino, né? Mas eu acho que vai ser de ajuda, de grande ajuda para outras pessoas, para outras mamães. Eu conheço casos de crianças que não tiveram acompanhamento e que sofreram muito ao longo da vida, gente. Eu acho isso muito importante, você abrir sua mente e deixar, assim, coisas novas, porque é o mundo que a gente vive hoje. Pelo que eu converso com o neurologista do Marcos José, hoje a cada 10 crianças, 3 têm TDAH e infelizmente a cada 3, uma só recebe tratamento adequado e ajuda dos pais, porque às vezes a pessoa se recusa a acreditar, se recusa a aceitar que seu filho tem aquele problema, que não deveria ser chamado nem como um problema, né? É uma coisa que acontece, sabe? Não tem como você evitar, não tem como você mudar isso na vida do seu filho. Então o que você pode fazer é amar muito ele e querer ajudar, fazer o melhor possível. Eu erro muito como mãe, eu sofro muito com isso. Agora eu vou começar a me emocionar. Eu sofro muito com isso, que eu sempre acho que eu tô falhando em alguma coisa, porque não é fácil, sabe? Principalmente porque o seu filho começa a sofrer preconceito de outras pessoas, sabe? O Marcos José, durante muito tempo eu não levava ele em festinhas de criança, porque quando a gente descobriu que ele tinha TDAH, às vezes as pessoas falam assim, esse menino não para quieto, alguma coisa assim. Aí pra meio que amenizar, sei lá, não sei explicar. Hoje eu faria diferente do que eu fiz lá atrás, de contar para as pessoas e tudo mais, porque aí quando as pessoas falavam isso, aí eu falava, não, meu filho tem TDAH, ele é hiperativo e não sei o que. Algumas pessoas de coração ruim, sabe, porque como que eu posso dizer pra vocês? Meio que rotular uma criança é uma coisa muito ruim, gente. Tem que ser uma coisa de uma pessoa que não tem coração mesmo, sabe? E acabou que muitas pessoas rotularam meu filho. E não foi nada fácil chegar até aqui. Não é fácil até hoje, porque a gente tem sempre que estar superando as coisas para poder dar o melhor para ele, fazer ou tentar oferecer melhor tratamento. A minha cunhada, eu tenho certeza que mais de 50% da decisão dela de fazer psicologia
de fazer psicologia foi influenciada pelo diagnóstico do meu filho. Então, assim, não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, não é uma doença, como eu já disse pra vocês, mas também não é uma coisa muito fácil de lidar, porque você acaba sofrendo muito, você não, né, o seu filho, mas consequentemente te atinge. Se você é uma mãe que se importa e ama o seu filho, com certeza vai te atingir de uma forma ruim. E o que eu posso dizer pra vocês, pra encerrar esse vídeo, que depois eu quero dividir em tópicos esse vídeo, esse assunto, né, se você é uma mamãe que sofre com isso, se você já descobriu, ou se você pensa que seu filho pode ter TDAH, que é uma coisa que não é uma doença que precisa de uma cura, é só um comportamento que precisa ser tratado e ser acompanhado. O que eu tenho para dizer para vocês é que ame seus filhos acima de tudo. Não deixe que o que as outras pessoas dizem e façam te olhem torto, te discriminem, aponte dedos para os seus filhos. Não deixe que isso diminua o seu amor, não deixe que isso diminua a sua luta, tá? Porque seu filho precisa de você e você tem que ser uma pessoa forte para poder encarar qualquer coisa, para que seu filho tenha um futuro melhor, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Ame seus filhos acima de tudo. Se ele é uma criança especial, se ele é uma criança com necessidades, com dificuldades, ame ele acima de qualquer outra coisa, porque uma criança assim, o que ela mais precisa é de amor, tá bom? Então, meninas, eu vou encerrar esse vídeo por hoje, porque esse não é um assunto que eu gosto muito de ficar falando, pelo fato de me deixar muito emocionada, me faz lembrar de muita coisa que já aconteceu ao longo desses 10 anos, desses 7 anos, né? Porque antes eu não sabia e a gente só achava que ele era agitado mesmo. Então, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não querem que eu continue falando sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu corto o assunto, não falo mais, tá bom? Não vai me prejudicar em nada. Eu só achei interessante porque, como eu disse, uma seguidora que conversando comigo sobre filhos me mostrou o problema dela e eu falei com ela, procura um médico, procura um neurologista, porque se informar é o primeiro passo, tá? Não adianta você ficar tentando descobrir, adivinhar o que está acontecendo se você não procurar alguém que pode te dar essa luz, que pode te dar o caminho certo, tá? A direção. Então é isso, lindas. Mega beijo, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E desculpem se vocês não gostaram desse vídeo, tá? Me desculpem mesmo, a minha intenção foi só ajudar. Então,